João e Maria deixaram seus filhos numa estrada poeirenta e sumiram. Sofia, de 8 anos, e Lucas, de 6 anos, ficaram perdidos sem imaginar que Antônio, fazendeiro dono de 15 milhões de reais, passava por ali voltando da feira. O acaso armava um momento que ia virar tudo de cabeça para baixo. Antônio freou a caminhonete grande e desceu com calma, ainda sem crer no que via. 2 crianças largadas numa estrada vazia, carregando sacolas antigas como se fossem o resto de suas vidas. O calor do chão subia em ondas tortas, e o silêncio da tarde só era cortado pelo som longe de grilos. Ele andou até elas, tentando entender a loucura que tinha à frente. A menina, de cabelos castanhos amarrados em tranças, olhava para ele misturando receio e desejo. O menino, menor e mais apavorado, se escondia um pouco atrás da irmã. "Oi, pequenos." Antônio falou com tom macio, se curvando para ficar no nível deles. "Vocês estão bem? Onde estão os pais de vocês?" Sofia engoliu seco antes de falar. "Eles foram embora", disse com voz miúda, que apertou o peito de Antônio. "Disseram que iam voltar, mas já faz horas." Lucas se achegou mais à irmã. Ainda desconfiado do estranho de camisa xadrez, Antônio sentiu uma fúria crescer no peito. Que tipo de gente larga 2 crianças numa estrada isolada? Ele olhou em volta e não viu alma viva por quilômetros. Nenhuma casa, nenhum bar de estrada, nenhum ponto onde elas pudessem pedir socorro. "Há quanto tempo vocês estão aqui?" perguntou, tentando ficar sereno. "Desde o amanhecer", Sofia respondeu, limpando o suor da testa com o dorso da mão. O sol estava nascendo quando eles sumiram. Antônio calculou na mente se era real. Elas estavam ali há pelo menos 6 horas sozinhas, sem água, sem comida, debaixo do sol forte. Lucas começou a soluçar baixinho. "Estou com sede", murmurou. Antônio não pensou 2 vezes. Correu até a caminhonete e voltou com 2 garrafas de água fresca que sempre levava na geladeira portátil. "Bebam devagar", avisou, passando as garrafas para elas. Não muito rápido, ele viu as 2 crianças beberem com fome e sentiu o coração apertar. Sofia tinha marcas de lágrimas secas no rosto e Lucas tremia, mesmo no calor. Suas roupas estavam sujas de terra e suor. "Como vocês se chamam?" Antônio perguntou, sentando no chão ao lado delas para não parecer ameaçador. "Eu sou Sofia e ele é meu irmão Lucas", ela respondeu, guardando instintivamente o menino menor. "E você?" "Antônio?" "Antônio." Ele parou um instante, procurando as palavras certas. "Sofia, preciso que você me conte o que rolou. Seus pais disseram algo antes de irem?" A menina olhou para o irmão e depois para Antônio. Mamãe estava chorando no carro. "Papai disse que não dava mais, que não podiam mais cuidar da gente." Antônio sentiu um nó na garganta. "Eles levaram vocês até aqui de propósito?" "Sim", Sofia sussurrou. "Disseram que gente boa ia aparecer e tomar conta da gente, que era melhor assim." A crueldade da situação bateu em Antônio como uma pancada. Aqueles pais não só largaram os filhos, eles os enganaram com lorotas ruins para facilitar o abandono. Lucas começou a chorar mais alto. "Quero ir para casa", soluçou. "Quero minha mamãe." Sofia abraçou o irmão, ela mesma brigando com as lágrimas. "Eu também quero, Lucas." Mas ela disse que a gente ia ficar com gente nova agora. Antônio viu a cena e tomou uma escolha que ia mudar sua vida para sempre. Ele não podia só levar as crianças para um abrigo ou chamar as autoridades. Elas haviam sofrido o bastante por um dia. "Escutem", disse com voz firme, mas suave. "Vocês não vão ficar na estrada. Eu vou cuidar de vocês até a gente resolver o que fazer. Está bem?" Sofia o olhou com dúvida. "O senhor não vai nos largar também?" "Jamais." Antônio respondeu sem vacilar. "Dou minha palavra." Lucas parou de chorar e olhou para Antônio com olhos vermelhos e inchados. "O senhor promete?" "Prometo." Antônio estendeu o dedo mindinho. "Promessa de mindinho?" Lucas sorriu pela primeira vez desde que Antônio o viu, entrelaçando seu dedinho pequeno no dele. Sofia também se aproximou, ainda cautelosa.
mas claramente aliviada por não estarem mais sozinhos. Vamos para minha caminhonete, Antônio disse, se levantando. Tem ar fresco e vocês precisam sair deste sol. Ele pegou as 2 sacolas antigas, surpreso pelo peso delas. Dentro devia ter tudo o que sobrava da vida das crianças. Lucas segurou na mão de Antônio sem hesitar, mas Sofia manteve uma distância respeitosa. Ela era mais velha e havia aprendido a ser cuidadosa. Na caminhonete, Antônio ligou o ar no máximo e ofereceu alguns biscoitos que tinha no banco de trás. As crianças comeram em silêncio, ainda digerindo tudo o que havia acontecido. Antônio ligou o celular e cancelou todos os seus afazeres da tarde. Para onde vamos agora? Sofia perguntou, vendo Antônio mexer no telefone. Para minha fazenda, ele respondeu. Vocês vão tomar um banho, comer direito e descansar. Amanhã conversamos sobre o que fazer em seguida. Enquanto dirigia de volta para o interior, Antônio refletia sobre a virada estranha que sua vida havia levado. 2 horas atrás, ele era um fazendeiro solteiro, voltando de mais uma venda de gado. Agora era responsável por 2 crianças largadas que precisavam de cuidado, proteção e carinho. Lucas havia adormecido no banco de trás, cansado pelo dia ruim. Sofia olhava pela janela, vendo a paisagem passar. Senhor Antônio, ela disse baixinho, o senhor tem filhos? Não tenho, ele respondeu. Por quê? Pergunta. Só queria saber se o senhor sabe como cuidar de criança. Antônio sorriu tristemente. Vou aprender, Sofia. Vamos aprender juntos. A menina assentiu e voltou a olhar pela janela. Antônio podia ver pelo retrovisor que ela ainda estava tensa, como um animalzinho machucado, que não sabia se podia confiar no cuidador. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida se ainda é inscrito do canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele gostei poderoso que ajuda muito no crescimento do canal. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando chegaram ao sítio fechado onde Antônio morava, o caseiro o cumprimentou como sempre, mas Antônio viu a curiosidade nos olhos do homem ao ver as 2 crianças. São meus sobrinhos, mentiu rápido. Vão ficar comigo uns dias. Dentro do carro, Lucas acordou e ficou impressionado com as árvores altas e o chão de terra batida. Nossa, que lugar bonito, sussurrou. Sofia permanecia em silêncio. Mas Antônio notou que seus olhos arregalados mostravam que ela nunca havia estado num lugar tão amplo. A fazenda de Antônio era grande, com casa principal espaçosa. Quando abriu o portão, as crianças ficaram paradas na entrada, claramente intimidadas pelo tamanho do lugar e pelas vacas ao longe. Podem entrar, Antônio encorajou. Agora esta é a casa de vocês também. Lucas correu até a varanda e gritou de surpresa ao ver o curral da cidade lá embaixo. Sofia, vem ver. Dá para ver tudo de cima. Pela primeira vez, Antônio viu um sorriso verdadeiro no rosto da menina. Ela se juntou ao irmão na varanda e os 2 ficaram encantados com a vista do campo. Antônio aproveitou o momento para ligar para sua cozinheira, Dona Rosa, que vinha 3 vezes por semana. Rosa, preciso que você venha agora, por favor. É urgente. Aconteceu alguma coisa, seu Antônio? Digamos que minha vida acabou de ficar mais bagunçada. Preciso da sua ajuda com umas crianças. Depois de desligar, Antônio se juntou a Sofia e Lucas na varanda. Gostaram da vista? É como estar num filme, Lucas disse com admiração. Nunca vi o campo assim. Antônio sentiu uma dor no peito. Essas crianças provavelmente nunca haviam tido chances simples como essa. Querem tomar banho e trocar de roupa? Sugeriu. Depois podemos pedir um frango assado. Frango assado? Lucas gritou animado. De verdade? Claro. Qual tempero vocês gostam? Sofia olhou para Antônio com dúvida.
O senhor não vai ficar bravo se a gente sujar alguma coisa? A pergunta apertou o coração de Antônio. Nunca, Sofia. Esta fazenda é grande demais para uma pessoa só. Vocês podem ficar à vontade. Ele mostrou para elas o banheiro do quarto de visitas, colocou toalhas limpas e encontrou algumas roupas básicas que poderiam servir por enquanto. Vou deixar essas roupas aqui na cama. Quando terminarem, desçam para a cozinha, está bem? Enquanto as crianças se banhavam, Antônio ligou para seu advogado. Roberto, preciso da sua ajuda urgente com uma questão de guarda temporária. Antônio, que história é essa de guarda? É complicado. 2 crianças foram largadas e eu as trouxe para a fazenda. Preciso saber qual é o procedimento legal. Meu Deus, Antônio, você não pode simplesmente pegar crianças largadas. Tem que comunicar o conselho tutelar, a polícia. Eu sei disso, Antônio interrompeu. Mas hoje não. Elas passaram por um sofrimento terrível. Amanhã resolvo a parte legal. Hoje elas precisam de segurança e cuidado. Quando desligou, Antônio ouviu risadinhas vindas do andar de cima. Era um som que sua fazenda nunca havia escutado antes. Dona Rosa chegou meia hora depois, com sua eficiência de sempre e uma sacola cheia de roupas infantis que havia comprado no caminho. Seu Antônio, que situação é essa? Perguntou, vendo as 2 crianças descendo a escada de cabelos molhados e roupas emprestadas. Rosa, estas são Sofia e Lucas. Vão ficar conosco por um tempo. Dona Rosa, que havia criado 4 filhos próprios, imediatamente entendeu a situação sem precisar de explicações longas. Crianças lindas, disse com um sorriso maternal. Devem estar com fome, né? O frango assado chegou pouco depois, e eles se sentaram à mesa da cozinha de Antônio, pela primeira vez com mais de uma pessoa. Lucas comia como se não visse comida há dias, enquanto Sofia ainda mantinha suas reservas, observando tudo ao redor com cuidado. Senhor Antônio, Sofia disse durante o jantar, o senhor vai mesmo deixar a gente ficar aqui até descobrirmos o que é melhor para vocês? Sim, e se nossos pais voltarem? Antônio parou de mastigar. Era uma pergunta que ele temia, mas que sabia que viria. Se eles voltarem, conversaremos, mas por enquanto vocês estão seguros aqui. Lucas, que havia comido 3 pedaços de frango, começou a amolecer na cadeira. Estou com sono, murmurou. Onde vamos dormir? Antônio havia pensado nisso durante o banho das crianças. Vocês podem dividir o quarto de visitas? Tem uma cama grande e podemos colocar algumas almofadas no meio para vocês ficarem confortáveis. Podemos dormir juntos? Sofia perguntou claramente aliviada. É que o Lucas fica com medo sozinho. Claro que podem. Antônio sorriu. O que vocês quiserem. Depois do jantar, Dona Rosa ajudou as crianças a se acomodarem no quarto, enquanto Antônio ficou na varanda, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. Sua vida havia mudado completamente em questão de horas. Quando Dona Rosa desceu, ela se sentou ao lado de Antônio na cadeira de balanço. Seu Antônio, posso falar uma coisa? Claro, Rosa. Essas crianças foram muito maltratadas. Dá para ver nos olhos delas. Vão precisar de muito cuidado e paciência. Eu sei. Antônio suspirou. Não sei se estou preparado para isso, Rosa. Nunca cuidei de crianças. Ninguém nasce sabendo, seu Antônio. Mas o senhor já começou bem. Deu segurança para elas quando mais precisavam. Antônio subiu para verificar as crianças antes de dormir. Encontrou os 2 dormindo profundamente. Lucas agarrado num ursinho de pelúcia que Dona Rosa havia trazido e Sofia com o braço protetor sobre o irmão menor. Mesmo dormindo, ela ainda cuidava dele. Na manhã seguinte, Antônio acordou com barulhos vindos da cozinha. Desceu e encontrou Sofia tentando alcançar um copo no armário alto enquanto Lucas esperava sentado à mesa. Bom dia, disse Antônio, pegando o copo para ela. Dormiram bem? Sim, Sofia respondeu timidamente. Desculpa a gente ter acordado cedo. A gente sempre acorda cedo. Não se desculpem, Antônio disse, começando a preparar o café da manhã. Vocês gostam de mingau? Os olhos de Lucas se iluminaram. Mingau de verdade? Enquanto Antônio preparava o mingau,
As crianças ficavam na mesa conversando baixinho entre si. Ele podia ouvir pedaços da conversa. Ele parece legal, Lucas sussurrava. Mas lembra o que a mamãe falou? Sofia respondia. Para não confiar muito rápido. Antônio fingiu não ouvir, mas as palavras de Sofia o atingiram profundamente. Essas crianças haviam aprendido a não confiar nos adultos, e ele sabia que levaria tempo para conquistar essa confiança. Durante o café da manhã, Antônio tomou uma decisão importante. Crianças, hoje vamos fazer compras. Vocês precisam de roupa e sapatos, algumas coisas pessoais. Compras? Sofia perguntou desconfiada. Por quê? Porque vocês vão ficar aqui e precisam de suas próprias coisas. Quanto tempo vamos ficar? Ela insistiu. Antônio parou de comer e olhou diretamente nos olhos dela. Sofia, eu não sei quanto tempo, mas enquanto vocês estiverem aqui, vou fazer de tudo para que se sintam em casa. Lucas pulou da cadeira animado. Podemos escolher as roupas que quisermos dentro do razoável. Sim, Antônio sorriu, mas nada de querer sair de casa de chinelo. As crianças riram e Antônio percebeu que era a primeira vez que ria de verdade desde que as encontrou. No armazém da cidade pequena, Antônio viu um lado diferente das crianças. Lucas ficava encantado com tudo. Queria tocar em todas as prateleiras, experimentar todos os brinquedos simples. Sofia era mais contida, mas Antônio notou como seus olhos brilhavam ao ver as roupas bonitas nas araras. Podem escolher o que quiserem, disse quando entraram na primeira seção de roupas infantis. Lucas correu para a parte de camisetas com desenhos de animais, enquanto Sofia ficou parada, claramente sem saber por onde começar. Vai lá, Antônio encorajou. Escolha o que você gosta. Posso mesmo? Ela perguntou ainda insegura. Claro, hoje é dia de compras das crianças. 2 horas depois, eles saíram do armazém carregados de pacotes, roupas, sapatos, pijamas, produtos de higiene, alguns livros e até mesmo alguns brinquedos que Antônio insistiu em comprar. No carro, Lucas não parava de falar sobre todas as coisas novas que havia ganhado. Sofia, olha a minha camiseta do cavalo. E o tênis que brilha quando a gente anda? Sofia sorria, infectada pela alegria do irmão, mas Antônio percebia que ela ainda mantinha uma barreira emocional. De volta à fazenda, as crianças correram para organizar suas coisas novas no armário do quarto de visitas. Antônio aproveitou o momento para ligar novamente para seu advogado. Roberto, preciso que você venha aqui hoje. Precisamos resolver a situação legal das crianças. Antônio, já avisei o conselho tutelar. Eles vão mandar alguém aí amanhã. Está bem, mas quero estar preparado. Quero entrar com pedido de guarda provisória. Você tem certeza disso? É uma responsabilidade enorme. Antônio olhou para o andar de cima, onde podia ouvir as vozes animadas das crianças organizando suas coisas. Tenho certeza, Roberto. Essas crianças precisam de estabilidade, não de mais mudanças ruins. Naquela noite, depois do jantar, eles se sentaram na varanda para ver o pôr do sol. Lucas escolheu um filme de animação no tablet e se aconchegou na rede entre Antônio e Sofia. Pela primeira vez, Antônio sentiu como seria ter uma família. Durante o filme, Lucas acabou dormindo apoiado em Antônio. Sofia olhou para o irmão e depois para Antônio. Obrigada, disse baixinho. Pelo quê? Por não nos deixar na estrada, por ter cuidado da gente. Antônio sentiu um nó na garganta. Vocês não precisam agradecer, Sofia. Vocês merecem ser cuidadas. Nossos pais disseram que éramos muito trabalho, que não conseguiam mais. Seus pais estavam errados. Antônio disse com firmeza. Vocês não são trabalho. Vocês são crianças que merecem amor e cuidado. Sofia ficou em silêncio por um momento. Senhor Antônio, o que vai acontecer quando as pessoas do governo vierem aqui? Antônio sabia que essa conversa seria necessária. Elas vão fazer algumas perguntas. Vão querer saber se vocês estão bem, se estão sendo cuidadas direito e se elas quiserem nos levar embora. A pergunta que Antônio mais temia.
Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que isso não aconteça, Sofia. Mas preciso que você entenda que pode haver algumas mudanças. Que tipo de mudanças? Bem, talvez vocês tenham que ir para a escola daqui. Talvez tenham que ter algumas conversas com especialistas. Coisas para garantir que vocês estejam bem. Sofia assentiu sério. E o Senhor vai continuar cuidando da gente, se vocês quiserem e se for permitido, sim. Lucas se mexeu no colo de Antônio, murmurando algo no sono. Antônio o pegou no colo cuidadosamente. Vamos colocá-lo na cama, disse para Sofia. No quarto, enquanto Antônio cobria Lucas, a menina disse: Senhor Antônio, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que o senhor está fazendo isso? Por que está cuidando da gente? Antônio se sentou na beirada da cama e pensou na resposta. Sabe, Sofia, às vezes as pessoas surgem na nossa vida quando mais precisamos. Vocês surgiram na minha vida quando eu nem sabia que precisava de vocês. Como assim? Eu tinha uma fazenda grande e vazia, muito dinheiro, mas estava sozinho. Vocês me deram uma razão para acordar cedo, uma razão para querer voltar para casa no fim do dia. Sofia sorriu pela primeira vez de forma completamente natural. Então, a gente se ajuda mutuamente? Exatamente. Vocês me dão uma família, eu dou segurança para vocês. Está bem? Ela disse, se deitando ao lado do irmão. Boa noite, senhor Antônio. Boa noite, Sofia. E pode me chamar só de Antônio? Está bem? Está bem, Antônio. Na manhã seguinte, Antônio acordou cedo para preparar tudo para a visita do conselho tutelar. Dona Rosa chegou mais cedo também, trazendo alguns papéis que Antônio havia pedido e algumas informações sobre escolas na região. As crianças tomaram café normalmente, mas Antônio percebia a tensão no ar. Sofia havia escutado ele falando ao telefone sobre a visita e estava visivelmente nervosa. Antônio, ela chamou quando Lucas saiu para escovar os dentes. E se eles não gostarem da gente? Como assim? E se eles acharem que a gente não merece ficar numa fazenda bonita como esta? E se eles disserem que a gente tem que ir para um abrigo? Antônio se ajoelhou na frente dela. Sofia, escuta bem o que eu vou falar. Vocês merecem tudo de bom que a vida pode oferecer. Qualquer pessoa que conhecer vocês vai ver como são especiais. Mas e se não? E se Antônio interrompeu suavemente? Vamos enfrentar isso juntos, está bem? Eu, você e o Lucas somos uma equipe agora. Às 10 horas em ponto, a campainha tocou. Antônio abriu o portão para uma mulher de meia idade com uma pasta de documentos e um sorriso profissional. Seu Antônio, sou Mariana Oliveira do Conselho Tutelar. Vim avaliar a situação das crianças. Por favor, entre. As crianças estão na cozinha. Mariana entrou e imediatamente notou a fazenda ampla, as roupas novas das crianças, o ambiente organizado e limpo. Antônio podia ver que ela estava fazendo uma avaliação mental de tudo. Sofia, Lucas, esta é a dona Mariana. Ela veio conversar um pouquinho com vocês. Lucas se escondeu atrás de Antônio, mas Sofia se aproximou educadamente. Oi, disse timidamente. Oi, queridos. Vocês podem me contar como tem sido ficar aqui com o senhor Antônio? Ele é legal. Lucas respondeu ainda agarrado na perna de Antônio. Fez mingau para a gente ontem. Mariana sorriu genuinamente pela primeira vez. Que bom. E vocês como estão se sentindo longe dos pais de vocês? Tristes, Sofia respondeu honestamente. Mas o Antônio cuida bem da gente e vocês gostariam de ficar aqui? Sim, Lucas respondeu imediatamente. Sofia hesitou, mas depois assentiu. Se puder, sim. Mariana fez várias perguntas sobre a rotina, sobre como Antônio havia encontrado as crianças, sobre os planos para a escola e acompanhamento psicológico. Antônio respondeu tudo honestamente, mostrando os papéis que já havia providenciado. Seu Antônio, Mariana disse depois de 2 horas de conversa. A situação é incomum, mas posso ver que as crianças estão bem cuidadas e se sentem seguras aqui. Isso significa que elas podem ficar por enquanto? Sim, mas vamos precisar de algumas coisas.
Acompanhamento psicológico para as crianças, matrícula em escola, e o senhor vai precisar entrar oficialmente com pedido de guarda provisória. Já estou providenciando tudo isso. Ótimo! Vou voltar na próxima semana para ver como estão se adaptando. Depois que Mariana foi embora, as crianças ficaram visivelmente aliviadas. Isso significa que podemos ficar? Lucas perguntou. Por enquanto. Sim. Antônio confirmou. Mas temos algumas coisas para fazer. Vocês vão ter que começar a ir à escola e conversar com uma psicóloga. Tudo bem, Sofia disse, desde que possamos continuar morando aqui. Naquela tarde, Antônio levou as crianças para conhecer a escola onde elas estudariam. Era uma escola particular próxima ao sítio, com boa fama e estrutura adequada. A diretora, Dona Helena, os recebeu pessoalmente. Seu Antônio, é um prazer. Já preparamos tudo para receber Sofia e Lucas. Entendemos que a situação é delicada e vamos dar todo o suporte necessário. As crianças fizeram um tour pela escola, conheceram algumas salas, a biblioteca, o pátio. Lucas ficou empolgado com a quadra de esportes e Sofia se interessou pela biblioteca cheia de livros. Posso pegar livros emprestado? Perguntou para a bibliotecária. Claro, querida, quantos quiser. No caminho de volta para casa, Antônio perguntou. O que acharam da escola? Legal. Lucas respondeu. Tem muito espaço para brincar. E você, Sofia, é bonita, maior que minha escola antiga. Antônio notou a tristeza na voz dela ao mencionar a escola antiga. Vocês sentem falta dos amigos da escola anterior? Um pouco, Sofia admitiu. Mas a gente não podia levar ninguém em casa mesmo. Nossa casa era muito pequena e sempre tinha briga. Mais uma peça do quebra-cabeças da vida anterior das crianças se encaixou na mente de Antônio. Elas não haviam sido apenas largadas. Haviam vivido em um ambiente instável antes disso. Naquela noite, durante o jantar, Lucas fez uma pergunta que pegou Antônio de surpresa. Antônio, você vai ser nosso pai agora? A pergunta ficou no ar por um momento. Antônio viu Sofia esperando ansiosamente pela resposta. Lucas, eu vou cuidar de vocês como se fossem meus filhos. Vou amar vocês, proteger vocês, estar aqui quando precisarem. Se isso faz de mim o pai de vocês, então sim. Então podemos te chamar de pai? Lucas perguntou com os olhos brilhando. Antônio sentiu lágrimas queimarem em seus olhos. Se vocês quiserem, eu ficaria muito honrado. E Sofia? Lucas perguntou para a irmã. Quer chamar ele de pai também? Sofia olhou para Antônio por um longo momento. Posso continuar chamando de Antônio por enquanto até me acostumar? Claro que pode. Antônio sorriu. Não há pressa para nada. Vocês decidem no tempo de vocês. 2 semanas se passaram em uma rotina que se tornou natural, surpreendentemente rápido. Antônio acordava cedo, tomava café com as crianças, as levava para a escola, trabalhava na fazenda na parte da manhã, buscava as crianças na hora do almoço, passava a tarde com elas e à noite jantavam juntos e assistiam TV ou liam livros. Dona Rosa vinha todos os dias agora, ajudando com as tarefas da casa e se tornando uma figura maternal para as crianças. Antônio contratou também uma psicóloga infantil, doutora Sandra, que vinha 2 vezes por semana para conversar com Sofia e Lucas individualmente. Segundo ela, as crianças estavam se adaptando bem, mas ainda precisavam de tempo para processar completamente o trauma do abandono. Elas estão criando laços saudáveis com você, doutora, Sandra explicou para Antônio após 1 mês de sessões. Lucas já te vê claramente como figura paterna. Sofia ainda tem algumas reservas, o que é natural, considerando que ela se lembra melhor da situação anterior. Ela ainda tem medo que eu as abandone? Antônio perguntou um pouco. Mas a cada dia que passa, esse medo diminui. Você está fazendo tudo certo, Antônio. Paciência e constância são exatamente o que elas precisam. A vida estava se organizando de uma forma que Antônio jamais imaginou, mas havia uma questão legal pendente que o preocupava.
Seus advogados estavam tentando localizar João e Maria para resolver definitivamente a questão da guarda. Antônio, seu advogado Roberto, ligou numa quinta-feira de manhã. Temos novidades sobre os pais biológicos das crianças. Conseguiram encontrá-los? Sim, mas a situação é complicada. Eles estão presos. Presos? Antônio quase derrubou o telefone. Por que motivo? Tráfico de drogas. Foram detidos 3 dias depois de largar as crianças. Pelo que descobrimos, eles estavam fugindo de dívidas com traficantes quando largaram Sofia e Lucas. Antônio sentiu uma mistura de raiva e alívio. Raiva por descobrir que as crianças haviam sido criadas em um ambiente ainda pior do que imaginava. Alívio, porque isso facilitaria o processo de adoção. Isso significa que posso adotá-las oficialmente? Sim, com os pais presos por crime grave e tendo abandonado as crianças, você pode entrar com pedido de adoção. O processo deve ser tranquilo, considerando as circunstâncias. Antônio desligou o telefone com o coração acelerado. Oficialmente, ele poderia se tornar o pai legal de Sofia e Lucas, mas primeiro precisava conversar com elas. Naquela noite, depois do jantar, Antônio pediu para as crianças se sentarem com ele na varanda. Preciso conversar com vocês sobre uma coisa importante. Sofia imediatamente ficou tensa. O que foi? Fizemos alguma coisa errada? Não, não. Antônio se apressou em tranquilizar. Nada de errado. É sobre seus pais biológicos. Lucas parou de brincar com seu carrinho e prestou atenção. Eles voltaram? Perguntou com uma mistura de esperança e medo na voz. Não, Lucas, eles não voltaram. E descobrimos que eles não podem voltar porque estão presos. Presos? Sofia repetiu. Por quê? Antônio escolheu as palavras cuidadosamente porque fizeram coisas erradas, coisas contra a lei. As crianças ficaram em silêncio, processando a informação. Eles vão ficar presos para sempre? Lucas perguntou. Por muito tempo, Antônio respondeu, e isso significa que vocês precisam de uma nova família oficial, mas a gente já tem. Lucas disse simplesmente, a gente tem você. Sim, vocês têm. Mas eu queria perguntar se vocês gostariam que eu me tornasse oficialmente o pai de vocês, para sempre. Sofia olhou para Antônio com seriedade. O que isso significa exatamente? Significa que vocês se tornariam meus filhos perante a lei. Teriam meu nome. Eu seria responsável por vocês até ficarem adultos. E nada, nem ninguém poderia separar nossa família. E se o senhor se cansar da gente? Ela perguntou, ainda com aquele medo residual de abandono. Antônio se ajoelhou na frente dela e segurou suas mãos pequenas. Sofia, olha nos meus olhos. Pais de verdade não se cansam dos filhos. E eu já amo vocês como se fossem meus filhos de verdade. Você nos ama? Lucas perguntou, os olhos se enchendo de lágrimas. Muito, Antônio confirmou, abraçando as 2 crianças. Amo vocês 2, mais do que jamais imaginei que fosse possível amar alguém. Então sim, Sofia disse, finalmente se permitindo acreditar completamente. Queremos ser seus filhos de verdade. Eu também quero. Lucas gritou, pulando no colo de Antônio. Eles ficaram abraçados ali na varanda, os 3 chorando de alegria. Finalmente uma família de verdade. 6 meses depois, o processo de adoção foi concluído. Antônio, Sofia e Lucas saíram do fórum como uma família oficial. Dona Rosa os esperava com um bolo de milho para comemorar. Agora somos uma família de verdade. Lucas comemorou, admirando seus novos documentos. Família, Sofia repetiu sorrindo. Gosto do som disso. Antônio olhou para seus 2 filhos oficiais e sentiu uma gratidão imensa pelo acaso que os havia colocado em seu caminho naquela estrada poeirenta. Sua vida havia mudado completamente e ele não trocaria isso por nada no mundo. Pai, Sofia o chamou pela primeira vez, testando como soava a palavra. Podemos comemorar com frango assado hoje? Claro que podemos. Antônio sorriu, ainda se acostumando com o som maravilhoso da palavra pai saindo da boca dela. Hoje podemos comemorar como quiserem.
Afinal, não é todo dia que uma família nasce oficialmente. Mas o acaso ainda guardava surpresas para a família, e Antônio estava prestes a descobrir que sua bondade seria recompensada de uma forma que jamais poderia imaginar. 2 anos se passaram desde a adoção oficial de Sofia e Lucas. A rotina da família havia se estabelecido de forma natural e harmoniosa. Antônio havia transformado um dos cômodos em um escritório caseiro para poder trabalhar mais na fazenda e estar presente na vida dos filhos. As crianças floresceram no ambiente estável e amoroso que ele proporcionou. Sofia, agora com 10 anos, havia se tornado uma menina confiante e estudiosa, sempre protegendo Lucas, mas também permitindo que ele desenvolvesse sua própria personalidade. Lucas, aos 8 anos, era pura energia e alegria, enchendo a casa com risadas e travessuras inocentes. Antônio descobriu que a paternidade havia despertado nele um lado que não sabia que existia. Cada conquista dos filhos, cada nota boa na escola, cada sorriso sincero, valia mais para ele do que qualquer venda de gado que havia fechado no passado. Ele reduziu drasticamente seus compromissos com a fazenda, delegando mais responsabilidades para seus empregados, priorizando estar presente nos momentos importantes da vida de Sofia e Lucas. Dona Rosa havia se tornado praticamente parte da família, cuidando da casa e das crianças com o carinho de uma avó verdadeira. As crianças a chamavam de Vovó Rosa, e ela adorava esse papel. A fazenda, antes vazia e silenciosa, agora vivia cheia de vida, barulho e amor. Naquela manhã de sábado, Antônio acordou com o cheiro de mingau vindo da cozinha. Desceu e encontrou Sofia ajudando Dona Rosa no fogão enquanto Lucas arrumava a mesa do café da manhã. "Bom dia, família", disse Antônio, beijando o topo da cabeça de cada filho. "Que cheiro bom! A Sofia está aprendendo a fazer mingau", Dona Rosa explicou com orgulho. "Já está quase uma cozinheira-chefe. Posso fazer o café da manhã sozinha no próximo sábado?" Sofia perguntou, claramente orgulhosa de sua nova habilidade. "Claro que pode", Antônio sorriu. "Mas me avisa antes para eu não morrer de fome esperando." Durante o café da manhã, Lucas contou empolgadamente sobre o projeto de ciências que estava fazendo na escola sobre o ciclo da água. Antônio ouviu pacientemente cada detalhe sobre rios e chuvas, fingindo surpresa quando Lucas revelou que o mar tinha sal. Era nesses momentos simples que Antônio percebia como sua vida havia mudado para melhor. Depois do café, eles foram ao campo que ficava próximo à fazenda. Era um ritual de sábado que haviam estabelecido. Antônio levava um livro para ler na sombra enquanto as crianças brincavam, mas geralmente acabava participando das brincadeiras em vez de ler. Naquele dia, Lucas havia levado uma bola nova e insistiu para que Antônio jogasse futebol com ele. "Pai, você joga muito mal." Lucas riu quando Antônio chutou a bola completamente para o lado do gol improvisado. "Obrigado pela sinceridade, filho." Antônio riu de volta. "Eu era melhor em contas que em esportes na escola." Sofia estava sentada debaixo de uma árvore, lendo um livro da biblioteca da escola. Ela havia desenvolvido paixão pela leitura e sempre carregava um livro para onde quer que fosse. Antônio a observou e sentiu o orgulho da menina inteligente e determinada que ela havia se tornado. "Sofia, vem brincar com a gente", Lucas gritou. "Preciso de alguém do meu time para ganhar do pai." "Já vou", ela respondeu, marcando a página do livro. Eles passaram a manhã toda no campo jogando bola, correndo, rindo. Antônio não conseguia lembrar da última vez em que havia se divertido tanto fazendo algo tão simples. Quando voltaram para casa na hora do almoço, Dona Rosa já tinha preparado o prato favorito das crianças: arroz com feijão e carne assada. "Vovó Rosa, você é a melhor cozinheira do mundo, Lucas", declarou, atacando o prato com apetite voraz. "Claro que sou." Ela sorriu. 50 anos de prática não é brincadeira."
Depois do almoço, as crianças subiram para seus quartos para o descanso obrigatório de sábado à tarde. Antônio aproveitou para colocar alguns trabalhos em dia no escritório. Era sua regra. Fins de semana eram principalmente para a família, mas 1 ou 2 horas de trabalho eram necessárias para manter a fazenda funcionando. Estava revisando alguns contratos quando seu celular tocou. Era Marcos, seu contador e um dos seus melhores amigos desde a juventude. Antônio, preciso falar com você urgente. É sobre aquele investimento antigo que você fez na empresa de máquinas agrícolas. Lembra? Qual empresa? Eu investi em várias ao longo dos anos. A Agrotech, aquela startup de tratores inteligentes que você investiu há 5 anos, a que quase faliu logo depois. Antônio lembrou vagamente. Havia sido um investimento de risco que ele fizera mais por intuição do que por análise. A empresa desenvolvia tecnologia de máquinas para a agricultura, mas enfrentou dificuldades financeiras logo após o investimento. Lembro sim. Por quê? Ela finalmente faliu. Pelo contrário, ela acabou de ser vendida para uma grande companhia por uma quantia absurda. E você, como investidor inicial, tem direito a uma parte significativa do lucro. Antônio parou de folhear os papéis. Quanto significativa, Antônio? Senta aí. Sua parte da venda vai ser de 45 milhões de reais. O silêncio do outro lado da linha durou vários segundos. Antônio teve que pedir para Marcos repetir o valor, porque não conseguia acreditar no que havia escutado. 45 milhões, Marcos confirmou. A empresa desenvolveu uma tecnologia revolucionária de colheitadeiras automáticas, e a companhia pagou quase 2 bilhões pela aquisição. Seu investimento inicial de 200 mil reais virou isso. Antônio se encostou na cadeira, tentando processar a informação. Em 5 anos, um investimento que ele havia quase esquecido havia se multiplicado por mais de 200 vezes. Quando vou receber o processo, deve levar cerca de 3 meses para ser finalizado, mas é certeza você vai ser notificado oficialmente na semana que vem. Depois de desligar, Antônio ficou parado no escritório por vários minutos, ainda processando a notícia. 45 milhões de reais era mais dinheiro do que ele gastaria em várias vidas. Sua primeira reação foi pensar no que isso significaria para Sofia e Lucas. Educação nas melhores escolas do interior, segurança financeira para o resto das vidas, oportunidades infinitas. Pai, posso entrar? A voz de Sofia o trouxe de volta à realidade. Claro, filha. Entre. Ela se aproximou da mesa onde ele estava sentado. Você está bem? Parece meio estranho. Antônio sorriu. Sofia havia desenvolvido uma sensibilidade impressionante para perceber mudanças no humor das pessoas ao redor dela. Estou ótimo. Por que pergunta? Sei lá. Você tem uma cara diferente, como se tivesse descoberto alguma coisa importante. Você é muito observadora. Sabia disso? Antônio riu. É verdade. Descobri uma coisa importante, mas vou contar para você e o Lucas na hora do jantar. Está bem? É uma coisa boa ou ruim? Muito boa, Antônio confirmou. Muito, muito boa. Tá bom então. Ela sorriu. Posso continuar lendo aqui no seu escritório? Está mais silencioso. Claro que pode. Só não me distraia muito porque ainda tenho alguns documentos para terminar. Sofia se acomodou na poltrona do canto do escritório com seu livro, e Antônio tentou voltar a se concentrar nos papéis, mas sua mente continuava voltando para a notícia que havia recebido. Aquela quantia mudaria completamente a vida da família, mas ao mesmo tempo, Antônio percebeu que sua vida já estava completa. O dinheiro seria um extra maravilhoso, mas a verdadeira riqueza ele já tinha ali na fazenda. No final da tarde, quando Lucas acordou da soneca e desceu para a sala, Antônio reuniu os 2 filhos na varanda. Lembra que eu disse que tinha uma novidade para contar? Sim, Lucas respondeu empolgado. Que novidade? Bem, lembram que o papai sempre trabalhou com investimentos e negócios na fazenda? As 2 crianças assentiram. Um investimento que eu fiz há muito tempo, muito antes de conhecer vocês,
Acabou dando muito certo, muito mais certo do que eu imaginava. Quanto certo? Sofia perguntou, sempre prática. Tão certo que nunca mais vamos ter que nos preocupar com dinheiro. Nem vocês, nem os filhos de vocês, nem os filhos dos filhos de vocês. Lucas arregalou os olhos. Somos ricos. Sempre fomos confortáveis. Antônio explicou. Mas agora somos muito ricos. Isso significa que podemos comprar um trator novo? Lucas perguntou, fazendo Antônio rir. Tecnicamente sim, mas não sei onde vamos colocar mais um trator na nossa fazenda. E o que vamos fazer com tanto dinheiro? Sofia perguntou, mas madura na sua curiosidade. Antônio havia pensado nisso durante toda a tarde. Primeiro, vamos garantir que vocês tenham a melhor educação possível. Segundo, vamos ajudar outras pessoas que precisam. E terceiro, vamos continuar sendo a mesma família feliz que já somos. Podemos ajudar crianças como a gente era? Sofia perguntou. E Antônio sentiu o coração apertar com a sensibilidade da filha. Claro que podemos. Na verdade, acho que essa é uma das melhores coisas que podemos fazer com esse dinheiro. Tipo uma casa para crianças largadas. Lucas sugeriu. Exatamente. Podemos criar um lugar onde crianças que passaram pelo que vocês passaram possam ser cuidadas e amadas até encontrarem suas famílias. As crianças ficaram empolgadas com a ideia e eles passaram o resto da tarde fazendo planos sobre como poderiam usar a nova fortuna para fazer o bem. Antônio percebeu que os filhos haviam herdado seu instinto de bondade, e isso o orgulhava mais do que qualquer quantia em dinheiro. Na semana seguinte, Antônio recebeu a notificação oficial sobre a venda da empresa e sua participação nos lucros. Os advogados explicaram todo o processo e confirmaram que o dinheiro seria transferido para suas contas em aproximadamente 2 meses. Antônio decidiu não mudar nada na rotina da família enquanto aguardava o dinheiro. Continuaram indo à escola, ao campo nos sábados, jantando juntos todas as noites. A única diferença era que agora ele passava parte do tempo pesquisando organizações de caridade e projetos sociais nos quais poderiam se envolver. Pai, Sofia disse uma noite durante o jantar, você não está ficando diferente por causa do dinheiro novo? Como assim diferente? Sei lá, mais distante. Você fica muito tempo no computador pesquisando essas coisas de caridade. Antônio parou de comer e olhou para a filha. Você tem razão. Desculpa, filha. Acho que estou me empolgando demais com os planos. Não precisa pedir desculpa. Ela sorriu. Só não quero que você mude. Gosto do pai que a gente já tem. Eu também gosto do pai que vocês têm. Ele sorriu de volta. E prometo que não vou mudar. Então podemos continuar jogando bola no campo sábado? Lucas perguntou. Claro que podemos. Aliás, que tal se amanhã, em vez de ir ao campo, formos visitar alguns abrigos da cidade, para vocês verem como é e me ajudarem a escolher o melhor projeto? Os olhos das crianças brilharam com a ideia. Podemos mesmo? Sofia perguntou. Seria legal conhecer outros meninos e meninas que passaram pelo que a gente passou. No sábado seguinte, eles visitaram 3 instituições diferentes que cuidavam de crianças largadas. Antônio ficou impressionado com a maturidade e empatia que Sofia e Lucas demonstraram. Ao interagir com as outras crianças, eles brincaram, conversaram, dividiram lanches e, no final do dia, estavam determinados a ajudar o máximo possível. Pai, Lucas disse no carro, voltando para casa, tem muita criança triste nesses lugares. Tem mesmo, Antônio, confirmou. Por isso queremos ajudar, né? Podemos adotar mais irmãos? Sofia perguntou de repente. A pergunta pegou Antônio de surpresa. Vocês gostariam de ter mais irmãos? Acho que sim, ela respondeu pensativa. Tem espaço na fazenda, tem amor suficiente e tem outras crianças que precisam de família como a gente precisava. Antônio sentiu lágrimas queimarem em seus olhos. A bondade e sabedoria dos filhos continuavam o surpreendendo. É uma ideia linda, Sofia. Vamos conversar mais sobre isso em casa, está bem? Naquela noite, depois que as crianças dormiram,
Antônio ligou para a doutora Sandra, a psicóloga que havia acompanhado Sofia e Lucas durante o processo de adaptação. Doutora, preciso de uma orientação. Sofia e Lucas sugeriram que adotássemos mais crianças. O que você acha? É uma reação comum em crianças que foram adotadas e se sentem seguras e amadas? Ela explicou. Elas querem estender para outras crianças a mesma oportunidade que tiveram. Mas é importante considerar se você está preparado para mais filhos. Antônio pensou na pergunta. Honestamente, 2 anos atrás, eu nunca havia pensado em ter um filho. Agora não consigo imaginar minha vida sem Sofia e Lucas. Se eles querem irmãos e se há crianças que precisam de família. Antônio, você tem um coração imenso, mas adoção é uma decisão que precisa ser muito bem pensada. Cada criança traz suas próprias necessidades e traumas. Você acha que seria prejudicial para Sofia e Lucas? Não necessariamente. Elas estão estáveis e seguras, mas você teria que se preparar para a possibilidade de lidar com crianças que podem ter traumas mais severos, problemas de comportamento, necessidades especiais. Antônio passou várias noites pensando na conversa com a doutora Sandra. Por um lado, tinha recursos financeiros mais do que suficientes para cuidar de várias crianças. Por outro, sabia que dinheiro não era tudo que uma criança precisava. Precisava de tempo, atenção, amor individualizado. Uma semana depois, durante o café da manhã, Sofia trouxe o assunto de volta. Pai, você pensou no que eu falei sobre adotar mais irmãos? Pensei muito, Antônio respondeu. E quero saber exatamente o que vocês estão pensando. Quantas crianças? Que idades? Não sei ao certo, ela admitiu. Só sei que tem muita criança precisando de família e a gente tem uma família boa. E se os novos irmãos tiverem problemas? E se eles não se adaptarem bem? E se eles tiverem dificuldades que exijam muito mais cuidado? Lucas, que havia escutado a conversa em silêncio, falou: Pai, quando você me encontrou na estrada, você sabia que eu ia me adaptar bem? A pergunta simples de Lucas atingiu Antônio em cheio. Ele não sabia nada sobre as crianças quando as trouxe para a fazenda. Simplesmente viu 2 pessoas que precisavam de ajuda e decidiu ajudar. Não admitiu. Eu não sabia nada sobre vocês, mas você trouxe a gente mesmo assim, Sofia completou, porque você queria ajudar. É a mesma coisa. Antônio percebeu que os filhos estavam certos. Se ele havia conseguido transformar a vida de Sofia e Lucas, e eles haviam transformado a dele, talvez pudesse fazer o mesmo por outras crianças. Está bem, disse finalmente. Vamos conversar com as pessoas do abrigo e ver se há crianças que gostariam de fazer parte da nossa família. Sério, Lucas gritou empolgado. Vamos ter mais irmãos? Talvez. Antônio sorriu. Se encontrarmos crianças que precisem de nós tanto quanto vocês precisavam. 2 semanas depois, eles voltaram ao abrigo São José, onde haviam passado mais tempo durante a visita. A diretora e irmã Margarete os recebeu com um sorriso caloroso. Seu Antônio, que bom vê-los novamente. As crianças perguntaram várias vezes quando vocês voltariam. Na verdade, viemos com uma proposta, Antônio explicou. Gostaríamos de saber sobre a possibilidade de adoção. Adoção? Que maravilha! Quantas crianças vocês estariam dispostos a considerar? Antônio olhou para Sofia e Lucas. Na verdade, gostaríamos que nossos filhos conhecessem as crianças disponíveis e vissem com quem se identificam. Irmã Margarete os levou para conhecer várias crianças. Havia bebês, crianças pequenas, pré-adolescentes, cada um com sua história de abandono ou perda. Antônio observou Sofia e Lucas interagirem com cada criança, vendo como eles, naturalmente, gravitavam em direção àquelas que pareciam mais tímidas ou assustadas. Pai, Sofia o chamou depois de 1 hora. Pode vir aqui. Ela estava sentada ao lado de uma menina de cerca de 7 anos que segurava um ursinho de pelúcia gasto. Esta é a Clara. Ela chegou aqui há 2 meses. Antônio se abaixou para ficar na altura da menina. Oi, Clara!
Eu sou o Antônio! A menina o olhou timidamente, sem soltar o ursinho. Ela não fala muito, Sofia, explicou, mas eu acho que ela é especial. Por que você acha isso? Porque ela me lembra eu quando cheguei na sua fazenda com medo, mas querendo acreditar que as coisas podiam melhorar. Antônio sentiu um aperto no peito. Sofia havia desenvolvido uma empatia incrível, conseguindo reconhecer em outras crianças os mesmos sentimentos que ela havia experimentado. E você, Lucas, conheceu alguém especial? Lucas estava brincando com 2 meninos gêmeos de cerca de 5 anos. Estes são o Pedro e o Paulo. Eles são irmãos e não querem se separar. Igual eu e a Sofia, ele explicou. Eles precisam ficar juntos. Antônio conversou com a irmã Margarete sobre as 3 crianças. Clara havia sido largada pela mãe viciada em drogas. Pedro e Paulo perderam os pais em um acidente de trator e não tinham outros parentes. São crianças que precisam muito de uma família estável, a irmã explicou, especialmente a Clara, que ainda está muito traumatizada. Nós sabemos lidar com trauma, Sofia disse com uma seriedade que impressionou Antônio. A gente passou por isso também. No caminho para casa, eles conversaram sobre as 3 crianças. Antônio explicou que a adoção era um processo longo e que precisariam ter certeza absoluta da decisão. Pai, Lucas disse do banco de trás, se a gente adotar eles, nossa fazenda vai ficar pequena, vai ficar apertada. Antônio admitiu. Talvez tenhamos que pensar em uma fazenda maior. Uma fazenda maior? Sofia repetiu. Com curral onde todo mundo possa brincar. Exatamente. Uma fazenda onde todos tenham espaço para crescer e ser felizes. Naquela noite, Antônio ligou para Marcos novamente. Preciso da sua ajuda para encontrar uma fazenda maior. Algo com pelo menos 6 quartos, curral amplo, numa área boa para crianças. 6 quartos, Antônio. Quantos filhos você está planejando ter? 5. Pelo que parece, Antônio riu. A vida está tomando rumos que eu jamais imaginei. 5 filhos. Cara, você tem certeza do que está fazendo? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida, Marcos. Estes últimos 2 anos me ensinaram que família não se trata de sangue ou planos. Se trata de amor e de estar disposto a cuidar de quem precisa. Então, vamos encontrar a fazenda perfeita para a família. Marcos sorriu do outro lado da linha. Uma semana depois, eles visitaram uma grande propriedade em um sítio fechado, ainda mais exclusivo. A fazenda tinha 8 quartos, uma sala de brincadeiras, poço, curral para cavalos, curral imenso com árvores de fruta. Era o tipo de fazenda que Antônio jamais havia sonhado em ter, mas que fazia sentido agora que sua família estava crescendo. Nossa, Lucas! Gritou ao ver o poço. Dá para fazer brincadeiras de água aqui? E olha quantos quartos, Sofia disse, explorando o 2º andar. Cada um pode ter o seu próprio, e ainda sobra espaço para visitas. Antônio caminhou pela fazenda, imaginando Clara brincando no curral, Pedro e Paulo correndo pelos caminhos, todas as crianças reunidas na cozinha para as refeições em família. Era uma imagem que o encheu de alegria e determinação. Gostaram? Perguntou para Sofia e Lucas. É perfeita. Eles responderam em uníssono. Então acho que encontramos nossa nova fazenda. Nos meses seguintes, Antônio iniciou o processo de adoção das 3 crianças enquanto providenciava a mudança para a fazenda nova. O dinheiro da venda da empresa chegou conforme prometido, e ele investiu uma parte significativa na criação de um fundo para ajudar abrigos da região. Sofia e Lucas continuaram visitando Clara, Pedro e Paulo regularmente, construindo laços e preparando-se para se tornarem irmãos mais velhos. Antônio contratou mais 2 ajudantes para ajudar Dona Rosa com a fazenda maior e as necessidades de 5 crianças. Também contratou uma psicóloga para acompanhar o processo de adaptação das novas crianças. Pai, Sofia disse uma noite, uma semana antes da mudança oficial de Clara, Pedro e Paulo para a fazenda nova. Você está nervoso? Um pouco, Antônio admitiu. E vocês também, mas é um nervoso bom.
Sabe como quando você está esperando uma coisa muito boa acontecer? É exatamente isso. Antônio sorriu. Um nervoso bom. A gente vai ser uma família grande agora. Lucas observou. A maior família que eu conheço. Tamanho não importa, Antônio disse. O que importa é que todos se sintam amados e cuidados. Eles vão se sentir, Sofia garantiu. A gente vai cuidar bem deles, igual você cuidou da gente. Antônio olhou para seus 2 primeiros filhos e sentiu orgulho imenso da empatia e maturidade que haviam desenvolvido. Eles estavam prontos para ser irmãos mais velhos, prontos para dividir o amor que haviam recebido. Na véspera da chegada das 3 novas crianças, Antônio ficou acordado até tarde, organizando os quartos e fazendo os últimos preparativos. Sofia desceu para a cozinha e o encontrou mexendo em papéis na mesa de jantar. Não consegue dormir? Ela perguntou. Muita coisa na cabeça, ele admitiu. E você? Por que está acordada? Também não conseguia dormir. Fica pensando em como vai ser amanhã. Eles se sentaram juntos à mesa, pai e filha, conversando baixinho para não acordar Lucas. Sofia, você tem certeza de que está preparada para dividir nossa família com mais 3 crianças? Tenho certeza, pai. Lembra quando você disse que pais de verdade não se cansam dos filhos? Bem, irmãos de verdade também não se cansam uns dos outros. Antônio sorriu. Quando você ficou tão sábia? Aprendi com o melhor pai do mundo, ela disse, dando um abraço nele. Agora vamos dormir. Amanhã vai ser um dia muito especial. No dia seguinte, Antônio, Sofia e Lucas foram buscar Clara, Pedro e Paulo no abrigo. As 3 crianças estavam esperando na porta com suas poucas pertences em sacos plásticos, exatamente como Sofia e Lucas haviam estado 2 anos antes com suas sacolas antigas. Prontos para ir para casa? Antônio perguntou, e pela primeira vez desde que a conheceu, Clara sorriu e assentiu com a cabeça. No carro a caminho da nova fazenda, Pedro perguntou, Tio Antônio, a gente pode mesmo ficar para sempre? Não sou tio, Antônio corrigiu gentilmente. Sou pai de vocês agora e sim, podem ficar para sempre. A adaptação das 3 novas crianças à família aconteceu de forma mais suave do que Antônio havia esperado. Clara, inicialmente tímida e retraída, começou a se abrir gradualmente sob os cuidados pacientes de Sofia, que se tornou uma irmã mais velha, protetora e carinhosa. Pedro e Paulo, os gêmeos inseparáveis, encontraram em Lucas um irmão brincalhão que os incluía em todas as aventuras pelo curral imenso da fazenda nova. A nova rotina exigia muito mais organização. Antônio contratou um motorista para ajudar com o transporte das 5 crianças para a escola, já que o colégio particular havia aceito todas elas mediante uma doação generosa que Antônio fez para a quadra de esportes da instituição. Dona Rosa agora comandava uma equipe de 3 pessoas para manter a fazenda funcionando perfeitamente, mas ela mesma fazia questão de cuidar pessoalmente das refeições e dos cuidados mais íntimos com as crianças. As manhãs na fazenda eram uma sinfonia organizada de vozes, passos correndo pelas escadas, risos e ocasionais discussões típicas entre irmãos. Antônio descobriu que mediar conflitos entre 5 personalidades diferentes era tanto desafiador quanto recompensador. Cada criança tinha suas preferências, medos e sonhos, e ele se esforçava para atender a todos de forma justa e amorosa. As noites na fazenda eram dedicadas a histórias antes de dormir, contadas por Antônio ou por Sofia, que havia se tornado uma excelente contadora de contos rurais. Clara adorava as histórias de animais da fazenda, enquanto Pedro e Paulo preferiam aventuras com cowboys e cavalos. Lucas sempre pedia para repetir as mesmas piadas, e Sofia lia capítulos de livros mais avançados para si mesma, mas compartilhava os melhores trechos com os irmãos menores. Antônio começou a notar como a família estava se tornando uma unidade coesa, onde cada membro contribuía de forma única para o bem-estar coletivo. Sofia organizava os horários de estudo, Lucas animava o grupo com suas brincadeiras,
Clara trazia uma sensibilidade artística desenhando para todos e os gêmeos adicionavam energia dupla a tudo que faziam. O dinheiro extra permitiu que Antônio expandisse a fazenda de forma significativa. Ele comprou terras adjacentes, criando áreas dedicadas a atividades educativas para as crianças. Construiu um pequeno curral com animais mansos, onde as crianças podiam aprender sobre responsabilidade, cuidando de galinhas, coelhos e cabras. Também instalou uma horta orgânica que se tornou projeto familiar, ensinando valores de sustentabilidade e trabalho em equipe. As crianças se revezavam nas tarefas, aprendendo que o esforço coletivo trazia recompensas para todos. A notícia da adoção múltipla se espalhou pela cidade pequena, e Antônio começou a receber visitas de vizinhos curiosos e de autoridades locais. Ele usou essa atenção para iniciar conversas sobre a importância de ajudar crianças em situação de abandono, plantando as sementes para o que mais tarde se tornaria o Instituto de Apoio a Famílias Rurais. "Pai", Clara disse uma tarde enquanto colhiam tomates na horta, "por que você decidiu adotar a gente?" Antônio parou de trabalhar e olhou para a menina que havia se transformado tanto em poucos meses. "Porque eu vi em vocês o mesmo potencial que vi em Sofia e Lucas quando os encontrei. E porque eu acredito que toda criança merece uma chance de ser feliz." Clara sorriu timidamente. "E a gente é feliz aqui, muito feliz." As palavras simples de Clara reforçaram para Antônio que ele havia tomado a decisão certa. Apesar dos desafios iniciais de adaptação, a família estava florescendo de forma bela e orgânica. Antônio contratou tutores particulares para ajudar com as lições de casa, garantindo que todas as crianças tivessem suporte acadêmico adequado. Sofia se destacava em matemática, Lucas em esportes, Clara em artes, Pedro em ciências e Paulo em música. Ele havia descoberto um talento natural para tocar violão e Antônio comprou um instrumento para ele praticar. As noites de sábado se tornaram noites de talentos familiares, onde cada criança apresentava algo que havia aprendido durante a semana. Antônio participava tocando harmônica, instrumento que aprendeu na juventude. Dona Rosa assistia orgulhosa, frequentemente aplaudindo com lágrimas nos olhos. "Vovó Rosa, você é nossa plateia favorita", as crianças diziam, abraçando-a após as apresentações. Com o passar dos meses, Antônio notou como as crianças estavam desenvolvendo não apenas habilidades individuais, mas também um forte senso de comunidade. Elas organizavam brincadeiras que incluíam todas as idades, ajudavam umas às outras com tarefas e resolviam pequenos conflitos com diálogos maduros que surpreendiam os adultos ao redor. "Pai", Sofia disse durante um jantar, "acho que a gente devia ajudar mais crianças, não só adotando, mas criando um lugar onde elas possam vir passar o dia, aprender sobre a fazenda." "É uma ideia ótima", Antônio respondeu entusiasmado. "Podemos transformar parte da Terra Nova em um centro de dia para crianças da região rural que precisam de apoio." Assim nasceu o embrião do Instituto. Antônio usou parte do dinheiro para construir estruturas simples, salas de aula ao ar livre, áreas de brincadeiras seguras e uma cozinha comunitária onde Dona Rosa ensinava receitas básicas. Vizinhos e fazendeiros locais se envolveram, doando tempo e recursos. As crianças da família se tornaram embaixadoras do projeto, mostrando para os visitantes como a vida na fazenda podia ser transformadora. Clara, com sua arte, pintava murais nas paredes do centro, retratando cenas de famílias unidas e naturezas vibrantes. Pedro e Paulo ajudavam a plantar sementes na horta comunitária, ensinando outras crianças sobre crescimento e paciência. Lucas organizava jogos esportivos, promovendo trabalho em equipe. Sofia coordenava as atividades de estudo, ajudando com lições e incentivando a leitura. O Instituto cresceu rapidamente, atendendo dezenas de crianças semanalmente.
Antônio contratou profissionais qualificados, professores, psicólogos e nutricionistas, todos focados em prevenir o abandono infantil através de apoio às famílias rurais em dificuldade. Programas de capacitação para pais foram implementados, ensinando habilidades agrícolas básicas, gestão financeira simples e técnicas de criação de filhos saudáveis. As famílias atendidas recebiam sementes, ferramentas e orientação para melhorar suas próprias pequenas propriedades, reduzindo a pobreza que frequentemente levava ao abandono. Pai, Lucas disse um dia após uma sessão movimentada no centro: "Hoje ajudei uma menina que nunca tinha jogado bola. Ele sorriu como se fosse o melhor dia da vida dele." "É isso que faz tudo valer a pena", Antônio respondeu, bagunçando o cabelo do filho. "Ver o impacto que vocês estão causando nessas vidas." Sofia se aproximou com um desenho que uma das crianças visitantes havia feito para ela. "Olha, pai, é a nossa família com mais amigos ao redor. Acho que o Instituto está virando uma família maior." Antônio sentiu orgulho imenso. Seus filhos não estavam apenas se beneficiando do amor que recebiam, estavam multiplicando esse amor para outros. A Fazenda Santos, como agora era conhecida na região, se tornou um farol de esperança para muitas famílias do interior. Jornais locais começaram a cobrir as atividades do Instituto, destacando como um fazendeiro solitário havia criado uma rede de apoio que estava mudando vidas. Antônio deu entrevistas modestas, sempre enfatizando o papel das crianças na iniciativa. "Elas são o coração disso tudo", ele dizia. "Eu só forneço o espaço, elas fornecem a inspiração." Com o sucesso inicial, Antônio expandiu o Instituto para outras propriedades rurais que comprou com o dinheiro do investimento. Cada nova unidade seguia o modelo da fazenda original: mistura de educação, agricultura sustentável e apoio emocional. Parcerias com escolas locais foram estabelecidas, criando programas após aula que combinavam estudo com trabalho prático na terra. As crianças aprendiam não só matérias escolares, mas também valores como resiliência, cooperação e respeito pela natureza. Dona Rosa se tornou a avó adotiva de dezenas de crianças visitantes, ensinando receitas tradicionais que usavam ingredientes da horta. Sua cozinha virou sala de aula informal, onde pequenos aprendiam sobre nutrição enquanto preparavam refeições simples. "Vovó Rosa, você é mágica na cozinha", diziam as crianças, lambendo os dedos após provar seus bolos de fubá. "Claro que sou", ela respondia rindo. "Mas a magia vem do amor que a gente põe nos ingredientes." Antônio observava tudo isso com gratidão profunda. O que começara como um ato impulsivo de bondade, em uma estrada poeirenta, havia se transformado em um movimento que impactava centenas de vidas. Seus 5 filhos floresciam nesse ambiente, desenvolvendo habilidades de liderança e empatia que os preparariam para vidas plenas e significativas. "Pai", Clara perguntou uma noite enquanto olhavam as estrelas no curral, "você acha que nossa história vai ajudar mais gente?" "Tenho certeza, filha." Antônio respondeu, "porque histórias de superação como a de vocês inspiram outros a fazer o bem." E assim, a família continuou crescendo, não só em número, mas em impacto e amor compartilhado. Mas nem tudo era perfeito. Antônio enfrentava desafios administrativos com o crescimento do Instituto. Burocracia para licenças, gestão de doações e treinamento de voluntários demandavam tempo. Ele contratou uma equipe dedicada, mas mantinha supervisão pessoal para garantir que os valores originais fossem preservados. As crianças também tinham seus momentos difíceis. Memórias do passado surgiam ocasionalmente, especialmente em datas como aniversários ou feriados. A psicóloga da família, doutora Sandra, continuou acompanhando, ajudando a processar esses sentimentos de forma saudável. Em uma sessão familiar, Pedro confessou: "Às vezes penso nos meus pais verdadeiros e fico triste." "É normal sentir isso", doutora Sandra explicou. "Não diminui o amor que vocês sentem pelo pai adotivo. É só parte da sua história."
Antônio incentivava conversas abertas sobre o passado, criando um ambiente onde as crianças se sentiam seguras para expressar emoções complexas. Isso fortalecia os laços familiares, transformando vulnerabilidades em forças coletivas. Com o instituto estabelecido, Antônio começou a pensar em expansão nacional. Ele viajou para outras regiões rurais, identificando áreas com altos índices de abandono infantil devido à pobreza agrícola. Parcerias com governos locais foram formadas, criando unidades do Instituto em estados vizinhos. Cada nova fazenda replicava o modelo. Educação integrada com agricultura, apoio psicológico e programas de prevenção. Sofia, aos 12 anos agora, acompanhou Antônio em uma dessas viagens. Pai, ver como nossa ideia está se espalhando é incrível. Ela disse, durante uma visita a uma nova unidade. Estamos ajudando famílias a ficarem juntas antes que o pior aconteça. É o nosso legado, filha. Antônio respondeu orgulhoso. Um legado que vocês ajudaram a construir. Lucas se envolveu em programas esportivos do Instituto, organizando torneios de futebol rural que uniam comunidades. Clara usava sua arte para criar materiais educativos, ilustrando livros simples sobre higiene e nutrição. Pedro e Paulo, com sua curiosidade natural, ajudavam na manutenção de equipamentos agrícolas, aprendendo mecânica básica e ensinando para outras crianças. A família Santos se tornou sinônimo de esperança no interior brasileiro. Convites para palestras em feiras agrícolas e eventos sociais chegavam regularmente. Antônio aceitava alguns, sempre levando pelo menos uma das crianças para compartilhar suas perspectivas. Em uma feira grande, Sofia falou para uma plateia de fazendeiros: "Não precisamos ser ricos para ajudar. Basta abrir o coração e o espaço que temos." Aplausos ecoaram, e Antônio sentiu lágrimas de orgulho. Sua filha, outrora abandonada, agora inspirava adultos a fazerem a diferença. Mas o destino reservava mais um desafio. Antônio recebeu uma notificação legal informando que João, o pai biológico de Sofia e Lucas, havia saído da prisão e estava pedindo a guarda das crianças. A notícia caiu como uma bomba na família harmoniosa. "Pai, o que isso significa?" Sofia perguntou com voz trêmula ao ler o papel. "Significa que vamos ter que lutar para manter nossa família unida", Antônio respondeu, abraçando-a forte. "Mas eu prometo que farei tudo para proteger vocês." Marcos, o contador, investigou a situação. João cumpriu a pena e alega ter se reabilitado. Quer provar que pode ser um pai melhor agora. Antônio sentiu uma mistura de raiva e preocupação. Após anos construindo uma vida estável, esse fantasma do passado ameaçava tudo. Ele contratou o melhor advogado em direito familiar da região, preparando-se para uma batalha judicial. As crianças reagiram de formas diferentes. Sofia, mais velha, queria entender. Por que agora? Depois de tanto tempo? Lucas era mais direto. "Eu não quero ir embora daqui. Esta é nossa casa." Clara, Pedro e Paulo, embora não diretamente afetados, mostraram solidariedade. "Somos uma família. Ninguém separa a gente." Antônio explicou o processo legal com honestidade, preparando as crianças para possíveis entrevistas e avaliações. "Vamos mostrar para o juiz como estamos bem aqui, como somos felizes juntos." O instituto continuou funcionando, mas Antônio dedicava mais tempo à preparação do caso. Ele compilou evidências, relatórios escolares excelentes, testemunhos de professores, médicos e vizinhos, documentação de atividades familiares e conquistas das crianças. A assistente social visitou a fazenda múltiplas vezes, impressionada com o ambiente amoroso e estruturado. "Raramente vejo uma família tão unida", ela relatou. "As crianças florescem aqui." O curador especial entrevistou Sofia e Lucas extensivamente, focando em seus sentimentos sobre o passado e o presente. Sofia expressou o desejo de conhecer João, mas firmemente preferia ficar com Antônio. Lucas era relutante, priorizando a estabilidade atual.
um encontro supervisionado foi arranjado. Antônio esperou ansioso enquanto as crianças se reuniam com João. Ao voltarem, Sofia disse: "Foi estranho. Ele chorou, pediu perdão, parece arrependido, mas não muda o que sentimos sobre nossa família." Lucas acrescentou: "Quero ficar aqui com vocês." O julgamento chegou. Antônio testemunhou sobre o amor e cuidado providenciado. O juiz, após considerar todos os relatórios, manteve a guarda com Antônio, permitindo visitas supervisionadas mensais se as crianças desejassem. João aceitou a decisão, reconhecendo que Antônio era o melhor pai para elas. A família celebrou a vitória, fortalecida pela experiência. As visitas com João se tornaram ocasiões de cura gradual, com Sofia e Lucas desenvolvendo um relacionamento respeitoso, mas limitado. Clara, Pedro e Paulo visitaram túmulos de pais biológicos, encontrando fechamento. O Instituto expandiu internacionalmente, impactando milhares. Anos depois, os filhos cresceram em profissionais dedicados ao bem social, casando, tendo filhos, mas mantendo laços fortes. Antônio, avô agora, refletia na varanda. Um ato de bondade mudou tudo, multiplicando amor pelo mundo. Se você chegou até aqui, deixe um comentário contando o que achou. Sua opinião é muito importante para nós. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos novos conteúdos. Cada like, comentário e compartilhamento nos ajuda a continuar criando conteúdos incríveis para vocês.